Capítulo 9. Duas pessoas que começam na mesma estrada, gradualmente se distanciando. O pôr do sol era um tom vermelho se pondo no leste. O céu ainda estava claro, mas tudo parecia coberto por um tom de cinza. Com vista para a janela, as montanhas ao longe foram gradualmente se aproximando de uma cor preta pesada. A luz na sala era fraca. Tia e tio estavam sentados em suas cadeiras, seus rostos envoltos em sombras, suas expressões difíceis de discernir. Ao ver o Fang Yuan carregando as duas jarras de vinho, as sobrancelhas de seu tio Guiudonto se torceram em um nó. Ele abriu a boca e falou, em um piscar de olhos: vocês dois têm 15 anos agora. Já que vocês dois têm os talentos de um mestre Gu, especialmente Fang Zeng, sua tia e eu estamos orgulhosos de vocês dois. Vou dar a vocês dois 6 pedaços de pedras primitivas. Peguem. Refinar seu Gu consome muita essência primitiva, então você precisará dessas pedras primitivas. Quando ele disse isso, alguns servos se aproximaram e entregaram a Fang Yuan e Fang Zeng uma pequena bolsa para cada um. Fang Yuan pegou sua bolsa silenciosamente. Fang Zeng imediatamente abriu sua bolsa e olhou para dentro para ver 6 peças de pedras primitivas brancas acinzentadas de formato oval. Seu rosto se iluminou de gratidão imediatamente e ele se levantou de seu assento, encarando sua tia e seu tio. Obrigado, tio. Seu sobrinho precisa de pedras primitivas para reabastecer minha essência primitiva. Vocês dois me criaram até hoje. Essa gratidão está gravada em meu coração. Não vou esquecê-la para sempre. Tio sorriu e acenou com a cabeça. Tia rapidamente acenou com as mãos e disse calorosamente: sente-se, sente-se. Embora vocês dois não sejam nossos filhos diretamente, sempre os criamos como se fossem nossos. Vocês dois são capazes de ganhar um futuro e estamos orgulhosos disso. Infelizmente, não temos nossos próprios filhos e, às vezes, pensamos que se vocês dois pudessem realmente se tornar nossos filhos, seria o melhor. Suas palavras trouxeram um significado profundo. Fang Zeng não entendeu, mas Fang Yuan franziu a testa um pouco. O tio interrompeu e disse: discuti isso com sua tia. Pensamos em adotar vocês dois e nos tornar uma família genuína e real. Fang Zeng, eu me pergunto se você está disposto. Fang Zeng ficou atordoado por um segundo, mas o olhar em seu rosto rapidamente emergiu como um sorriso alegre e ele disse: para ser honesto, desde que meus pais morreram, eu desejei muito ter minha própria família. Poder formar uma família com a tia e o tio. Isso é bom demais para ser verdade. A expressão da tia relaxou e ela riu. Então você é nosso bom filho. Não deveria parar de nos chamar de tia e tio? Pai e mãe. Fang Zeng em estado de realização mudou sua declaração. Tia e tio riram com vontade. Que bom filho. Não é um desperdício de nós marido e mulher criar você desde os 5 anos de idade. E nós criamos você por 10 anos inteiros. Tia enxugou as lágrimas. O tio olhou para o silencioso Fang Yuan e disse gentilmente: Fang Yuan, e você? Fang Yuan balançou a cabeça sem dizer uma palavra. Grande irmão. Guiu e Fang Zeng estava prestes a aconselhá-lo, mas o tio, cujo tom não mudou, o deteve. Se for esse o caso, Fang Yuan, meu sobrinho, não vamos forçá-lo. Como você já tem 15 anos, precisa começar a ser independente. Assim também carregará facilmente sua linhagem Fang. Tio aqui preparou 200 pedras primitivas para você como apoio financeiro. 200 pedras primitivas. Os olhos de Fang Zeng se arregalaram. Ele nunca tinha visto tantas pedras primitivas em sua vida. Ele não pôde deixar de revelar uma expressão ciumenta. Mas Fang Yuan ainda balançou a cabeça. Fang Zeng ficou intrigado, enquanto a expressão do tio mudou ligeiramente. O rosto da tia também ficou nublado. Tio, se não houver mais nada, seu sobrinho irá se despedir. Fang Yuan não deu a eles nenhuma chance de falar novamente. Depois de terminar sua frase, ele pegou suas jarras de vinho e deixou o salão imediatamente. Fang Zeng levantou-se de seu assento e disse: pai, mãe, o irmão mais velho não está pensando direito. Que tal você me deixar aconselhá-lo? Tio acenou com a mão e suspirou deliberadamente. Infelizmente, este assunto não pode ser forçado. Já que você tem coração, como seu pai, já estou muito contente. Servos, cuidem do jovem mestre Fang Zeng. Tratem-no bem. Então seu filho vai se despedir. Fang Zeng recuou, e a sala caiu em silêncio. O sol se pôs abaixo da montanha e a sala ficou mais escura. Da escuridão surgiu a voz fria do tio. Parece que esse pirralho Fang Yuan viu através de nossa trama. Entre os regulamentos do clã Guiu estava claramente estipulado que o filho mais velho aos 16 anos de idade teria as qualificações para herdar a propriedade da família. Os pais de Fang Yuan faleceram,
deixando para trás uma fortuna. Estava sendo cuidado pela tia e pelo tio. Essa herança não era algo com o qual uma mísera soma de 200 pedras essenciais poderia ser comparada. Se Fang Yuan também tivesse concordado em ser adotado pela tia e pelo tio, ele perderia o direito de herdar essa fortuna. Se Fang Yuan com a idade de 15 anos decidisse ser independente, ele também não se conformaria com os regulamentos do clã. Felizmente, conseguimos conquistar Fang Zhen, e Fang Yuan só tem talento de grau C. O tio soltou um suspiro, sentindo-se alegre. Então, marido, se Fang Yuan decidir se tornar independente aos 16 anos de idade, o que faremos? O tom da tia era histérico enquanto pensava na herança. HMPH, já que ele está agindo de forma indisciplinada, então ele não pode nos culpar. Contanto que o peguemos cometendo um grande erro antes de nos deixar expulsá-lo de nossa família, isso será considerado como arrebatamento de seu direito de herdar o legado, explicou o tio friamente. Mas o pirralho é muito esperto, como ele cometeria um erro? Tia perguntou, confusa. O tio revirou os olhos imediatamente e sussurrou com raiva. Você é realmente estúpido. Se ele não cometer um erro, não podemos incriminá-lo. Apenas deixe Shen Kui seduzir Fang Yuan e gritar agressão. Nós o pegamos no local. Fabricamos uma história sobre ele agindo de forma selvagem enquanto estava bêbado. Certamente podemos expulsar Fang Yuan. Marido, você realmente tem um jeito. Que plano engenhoso. A tia ficou muito feliz naquele momento. As cores densas da noite cobriam o céu, e as estrelas que cobriam o céu estavam quase todas cobertas por nuvens escuras flutuantes. Cada uma das famílias da aldeia gradualmente se iluminou com luzes. Guiu e Fang Zheng foi conduzido a uma sala. Jovem mestre Fang Zheng, o velho mestre pessoalmente me mandou arrumar este quarto especialmente para você, disse Mãe Xin com um tom hospitaleiro. Ela curvou a cintura, seu rosto com um sorriso lisonjeiro. Fang Zheng olhou em volta com um olhar, seus olhos brilhando. Este quarto era pelo menos 2 vezes maior em comparação com o quarto anterior. No meio do quarto havia uma cama espaçosa. Ao lado da janela havia uma escrivaninha de jacarandá com um delicado jogo de tinta e papel. As paredes eram decoradas com ornamentos requintados e sob seus pés não havia um piso comum, mas coberto por uma camada de carpete macio feito à mão. Desde a infância até agora, Fang Zheng nunca havia ficado em tal quarto. Ele imediatamente acenou com a cabeça continuamente e disse: isso é muito bom. Realmente não é ruim. Obrigado Mãe Shen. Mãe Shen era a pessoa mais valorizada da tia e do tio. Ela era responsável por todos os escravos da casa e era uma governanta que fazia jus à sua reputação. A garota Shen Kui que servia a Fang Yuan era sua filha. Mãe Shen riu. Não mereço a gratidão do jovem mestre. É meu dever. Meu dever. Jovem mestre, não hesite em comer bem e dormir bem. O que você quiser. Basta apertar a campainha ao lado da sua cama. Alguém irá atendê-lo imediatamente. O velho mestre já nos instruiu, então nestes poucos dias, por favor, coloque toda a sua atenção no cultivo. Jovem mestre, apenas deixe todas as outras tarefas para nós. Fang Zheng sentiu uma onda de gratidão em seu coração. Ele não disse nada, mas no fundo ele decidiu. Desta vez eu devo pegar o número 1 e não decepcionar a tia e o tio. As nuvens escuras no céu estavam ficando mais pesadas e a noite estava ficando mais escura. No céu noturno, a maioria das estrelas estava coberta pelas nuvens, deixando algumas brilhando com uma luz fraca, piscando no céu. Tia e tio devem estar planejando como me expulsar de casa agora. Na minha vida anterior, eles secretamente instigaram os servos a me provocar e depois me incriminaram. Então eles me expulsaram da família. Eu me pergunto se haverá alguma mudança nesta vida. Fang Yuan zombou em seu coração enquanto caminhava pelas ruas. Há muito ele via claramente as verdadeiras cores de sua tia e tio. Mas ele também podia entendê-lo. Os homens jogariam fora suas vidas em busca de riqueza. Não importa se na terra ou neste mundo. Sempre haveria muitas pessoas que estariam dispostas a atropelar parentesco, amizade e amor por seus próprios interesses e benefícios. Na verdade, o parentesco não existia. No começo, quando a tia e o tio acolheram Fang Yuan e Fang Zheng, seu único propósito era buscar a herança. Foi apenas para que os dois irmãos fossem repetidamente inesperados. Todas as coisas são difíceis antes de serem fáceis. Para mim, este é mais o caso. Em primeiro lugar, não tenho talento excepcional. Em segundo lugar, não tenho os cuidados de um professor. É equivalente a criar uma família do nada. Mas com o legado de meus pais, pode-se dizer que é uma grande vantagem para mim. Na minha vida anterior, a tia e o tio roubaram herança e, por causa disso, tive que desperdiçar 2 anos inteiros para poder cultivar até o estágio de pico do nível 1. Nesta vida,
Não posso me dar ao luxo de cometer o mesmo erro. Fang Yuan ponderou em sua mente enquanto caminhava. Em vez de ficar em casa, segurou as 2 jarras de vinho e caminhou em direção aos arredores da aldeia. A noite se aprofundou e as nuvens escuras obscureceram a luz das estrelas. A brisa da montanha soprou, ficando cada vez mais forte. A chuva da montanha estava chegando. Mas ele ainda tinha que procurar. Para obter a herança de seus pais, ele precisaria esperar até os 16 anos. E o tesouro do Flower Winnie Monk foi a única coisa que ele conseguiu colocar em suas mãos a curto prazo. Não havia muitas pessoas nas ruas. As casas ao longo da estrada exibiam uma luz fraca. Alguns pequenos detritos e folhas foram levados pelo vento, flutuando. As roupas finas de Fang Yuan não conseguiam parar o vento da montanha. E ele não pôde deixar de sentir um calafrio. Ele simplesmente abriu a jarra de vinho, bebendo um gole de vinho. Embora fosse um vinho turvo, mas depois de engoli-lo sentiu uma sensação de calor subindo. Esta foi a primeira vez que ele realmente bebeu vinho nesses poucos dias. Quanto mais ele caminhava para fora da aldeia, menores eram as casas ao lado da estrada e mais fracas as luzes se tornavam. Na frente dela estava ainda mais escuro. O vento soprava forte contra a floresta da montanha, os galhos balançando na noite, fazendo um barulho de assobio que soava como o rugido de uma manada de animais. O ritmo de Fang Yuan não diminuiu. Ele saiu pela enorme entrada da vila e saiu para a escuridão, indo mais longe enquanto caminhava. E atrás dele estavam as luzes brilhantes e brilhantes de dezenas de milhares de casas. Nessas luzes havia um canto quente. O irmão mais novo, Fan Zhen, estava sentado em sua mesa, revisando as anotações que havia feito durante a aula. As luzes da casa brilhavam intensamente. A parede sólida bloqueava os ventos frios. Ao lado de sua mão havia uma xícara de chá de ginseng quente, o vapor subindo da xícara. Jovem mestre Fan Zhen, a água quente do banho foi preparada para você. Do lado de fora da porta, a voz de Shen Kui flutuou suavemente. O coração de Fan Zhen deu um salto. Então, traga-o, por favor. Shen Kui entrou na sala com a cintura curvada, sua expressão satisfeita. Seu servo cumprimenta o jovem mestre. Seus olhos enviaram olhares amorosos para Fan Zhen. Fang Yuan era apenas um talento de grau C, mas Fan Zhen era um talento de grau A. Poder contatá-lo é realmente a maior fortuna. Capítulo 10. Uma tempestade pode surgir de um céu claro. Refinar Gu é cheio de dificuldades. Patrão Peter. Grandes e pesadas gotas de chuva caíam na terra, batendo no telhado da verdejante casa de bambu, produzindo sons quebradiços. A superfície do lago em frente ao prédio estava cheia de ondulações à medida que a chuva caía, os peixes na água nadando animadamente, as plantas aquáticas balançando no fundo do lago. O céu estava nublado, uma grossa cortina de chuva obscurecia o campo de visão até onde a vista alcançava. Na sala um tanto escura, a janela estava aberta e Fang Yuan observou silenciosamente a forte chuva, suspirando. Já se passaram 3 dias e 3 noites. Na noite de 3 dias atrás, ele saiu da vila com 2 jarras de vinho, procurando pelos arredores. Mas quando já era tarde da noite, começou a chover. Deixando de lado ele estar encharcado até os ossos, o ponto principal era que na situação ele não poderia mais procurar. A água da chuva lavaria rapidamente a fragrância do vinho. Ao mesmo tempo, se ele se obrigasse a procurar nessas condições, poderia levantar suspeitas. Embora anteriormente ele fingisse se tornar um bêbado deprimido para encobrir seus verdadeiros motivos, ele sabia que nunca deveria subestimar a inteligência dos outros ao seu redor. Só um tolo pensaria que os outros são estúpidos. Assim, sob esse desamparo, Fang Yuan só pôde interromper sua busca. Sem mencionar que no momento em que começou a chover, a chuva continuou continuamente. Às vezes ficava mais pesado e às vezes mais leve, mas nunca parava. Acho que desta forma, não poderei encontrar o vermilicor por um curto período de tempo. Para estar seguro, só posso escolher começar a refinar o Moonlight Tigu. Enquanto eu o refino, se eu conseguir encontrar o vermilicor durante o processo, seria o melhor, mas se não puder, isso teria que servir. Mas esse assunto é muito comum. Uma tempestade pode surgir de um céu claro, algo inesperado pode acontecer a qualquer momento. Neste mundo, quem pode fazer tudo sem obstáculos em seu caminho, tendo uma jornada perfeita? Os pensamentos de Fang Yuan estavam muito calmos. Seus 500 anos de experiência há muito eliminaram a impulsividade que ele raramente tinha. Ele fechou a porta e a janela e sentou-se de pernas cruzadas na cama. Ele fechou os olhos lentamente depois de respirar algumas vezes. Acalmou seu estado de espírito. No momento seguinte, a visão de sua abertura primordial apareceu em sua mente. A abertura pode estar posicionada dentro de seu corpo, mas era misteriosamente incomum.
infinitamente grande e infinitamente pequena. A camada externa da abertura era uma camada de luz. A luz branca dava uma impressão fina, mas ainda suportava bem a abertura. Na abertura havia um mar de essência primitiva. A água do mar era de uma cor verde acobreada. A superfície do mar clara e calma como um espelho. O nível da água era cerca de metade da altura da abertura. Todo o volume do mar ocupava 44% da abertura. Este era um mar primitivo de cobre verde de um mestre Gu de nível 1, e cada gota de água do mar era a essência primitiva. Era a força elementar da vida de Fang Yuan e a condensação de sua essência, vitalidade e alma. Cada gota de essência primitiva era preciosa, porque era a raiz de um mestre Gu e era a fonte de poder. Gu Masters precisam confiar na essência primitiva para refinar e usar Gu. Enquanto ele retirava sua mente do mar primitivo, Fang Yuan abriu os olhos e recuperou o Mo Lin Tigu. O Mo Lin Tigu sentou-se silenciosamente no meio da palma da mão, parecendo uma lua azul curvada, pequena e cristalina. Com um pensamento simples, o mar primitivo em sua abertura caiu e um jato de essência primitiva saiu da superfície do mar e foi transferido para fora do corpo, finalmente correndo para o luar Gu. O Mo Lin Tigu de repente irradiou ferozmente em luz azul, tremendo levemente na palma da mão de Fang Yuan, resistindo ao influxo da essência primitiva. Gu são a essência do céu e da terra, carregando os segredos do mundo, os portadores da lei da natureza. Eles são criaturas vivas que vivem livremente sob o céu, cada um nascido com vontade própria. Agora, com Fang Yuan tentando refiná-lo, isso significaria acabar com sua vontade. Sentindo perigos se aproximando, o Mo Lin Tigu naturalmente resistiu. O processo de refino é muito difícil. O Mo Lin Tigu era como uma lua crescente curvada. À medida que a essência primitiva de cobre verde se derramava no crescente, as duas extremidades pontiagudas do crescente tornavam-se verdes. Lentamente, essa essência de cobre verde começou a se espalhar para o meio da lua crescente. Em menos de 3 minutos, o rosto de Fang Yuan ficou pálido. Um enorme volume de essência primordial derramou continuamente no Mo Lin Tigu, fazendo-o sentir uma fraqueza que rapidamente atacou seu coração. 1%, 2%, 3%, 8%, 9%, 10%. 10 minutos depois, o mar primitivo de Fang Yuan havia usado 10% da essência primitiva. No entanto, na superfície cristalina azul do Mo Lin Tigu, os pontos de essência de cobre verde nas duas pontas do crescente expandiram apenas uma pequena área em direção ao centro. A resistência do Mo Lin Tigu era imensamente forte. Felizmente, Fang Yuan havia previsto isso antes e não se sentiu surpreso. Ele persistiu e despejou mais essência no Mo Lin Tigu. 1%, 2%, 3%. Depois de mais 20 minutos, o mar primitivo no corpo de Fang Yuan ficou com apenas 14%. A essência de cobre verde no Mo Lin Tigu havia se expandido ligeiramente, as duas pontas da essência verde se somando cobrindo a superfície do Mo Lin Tigu em cerca de 1/12. O resto da superfície do Mo Lin Tigu ainda era a cor original de azul claro. Refinar um Gu é tão difícil. Fang Yuan suspirou enquanto olhava para ele. Ele quebrou o influxo da essência primordial, interrompendo o processo de refino. Até agora, ele estava refinando por meia hora. O mar primitivo em sua abertura consumiu mais da metade, restando apenas 14% da essência primitiva. E o Mo Lin Tigu foi refinado apenas em 1/12 dele. Para piorar a situação, o Mo Lin Tigu ainda estava emitindo seu leve halo azul. Mesmo que Fang Yuan tenha parado de refinar, o Mo Lin Tigu não parou de resistir. Ainda estava expulsando a essência primitiva verde acobreada de Fang Yuan. Fang Yuan podia sentir claramente que a essência primitiva que ele derramou no Mo Lin Tigu estava sendo empurrada para fora, pouco a pouco pelo Mo Lin Tigu para fora de seu corpo. Em sua superfície, a essência de cobre verde nas duas pontas da lua crescente estava diminuindo lentamente. Com base nessa velocidade de redução, cerca de 6 horas depois, o Mo Lin Tigu seria capaz de expulsar completamente toda a essência primitiva de Fang Yuan. Naquela época, quando ele precisava refinar este Gu, não faria diferença começar de novo. Toda vez que refino Gu, é como uma luta entre dois exércitos, uma batalha de guerra posicional ou guerra de atrito. Embora eu tenha refinado 1/12 do Gu, desperdicei 3/4 da minha essência primitiva. Ao refinar Gu, um Gu Master deve reabastecer seu mar primordial enquanto se envolve continuamente no processo de refinamento.
consolidando sua vitória. O refinamento de um guia é um teste de habilidade em mudar sua essência primitiva e a paciência de uma batalha duradoura. Fang Yuan tirou um pedaço de pedra primitiva de sua bolsa de dinheiro enquanto ponderava. Um mestre Gu tinha duas maneiras de reabastecer a essência primitiva consumida. A primeira forma foi a recuperação natural. Depois de um período de tempo, o mar primitivo reabastecia naturalmente a essência primitiva. No caso de um talento de grau C como Fang Yuan, levaria cerca de 1 hora para reabastecer 4% da essência primitiva. Em 6 horas poderia recuperar 24% pontos da quantidade total de essência primitiva. A segunda maneira era absorver a essência natural diretamente de uma pedra primitiva. A pedra primitiva é um tesouro da própria natureza. Como essência primitiva natural condensada, enquanto absorvia, o nível da água do mar primivo subia com uma velocidade contínua que podia ser vista a olho nu. Após cerca de meia hora, o mar primitivo foi reabastecido de volta ao seu volume original de 44%. Nesse nível, o aumento do nível da água do mar parou abruptamente. Mesmo que ainda houvesse espaço dentro da abertura, Fang Yuan não poderia armazenar mais nenhuma essência primitiva. Este era o limite de seu talento de grau C. Assim, daqui pode-se ver o significado do grau do talento de cultivo de alguém. Quanto maior o talento, mais essência primitiva a abertura pode conter e mais rápida será a recuperação natural da essência primitiva. No caso de Fang Yuan, para refinar um Gu e solidificar seus resultados, ele teria que absorver pedras primitivas porque a taxa de recuperação natural de sua essência primordial não pode derrotar a taxa de expulsão do Luar Gu. No entanto, no caso do talento de grau A, Fang Zhen, ele poderia reabastecer 8% da essência primitiva a cada hora. Em 6 horas, ele recuperaria 48% da essência primitiva e, no mesmo período, o Mon Lin Gu poderia expulsar apenas 3% dos pontos da essência primitiva. Fang Zheng não precisou da ajuda externa de uma pedra primitiva. Ele poderia continuar refinando com alguns descansos no processo e refinar com sucesso o Mon Lin Gu em alguns dias. Foi por isso que Fang Yuan sabia desde o início que neste teste, para refinar o Mon Lin Gu, ele nunca teve a chance de obter a primeira posição. Não tinha nada a ver com a força real de uma pessoa, pois o primeiro fator era o grau de talento. O segundo fator seriam as pedras primitivas. Se houvesse abundância de pedras primitivas, sem hesitar em consumir, um talento de grau B também poderia superar um talento de grau A e obter a primeira posição. Em minhas mãos estão 6 pedaços de pedras primitivas. Não posso me comparar a Guyu Imobe ou Guyu Xixen, esse tipo de pessoa que tem seus familiares mais velhos apoiando-os por trás. Meu talento está no nível C e não pode ser comparado a Fang Zhen, que tem um talento no nível eu nunca tive uma chance de ganhar neste teste. Por que não desviar minha energia e ir procurar o verme de licor? Se eu pudesse transformar o licor worm em meu Gu vital, seria muito melhor do que o Mon Lin Gu. O barulho da chuva do lado de fora da janela ficou mais leve. Parece haver sinal de que vai parar. A chuva está caindo há 3 dias e 3 noites. Deve ser hora de parar. Fang Yuan manteve o Mon Lin Gu e desceu de sua cama. Quando ele estava prestes a abrir a janela, houve uma batida na porta. Do lado de fora da porta veio a voz de seu servo Shen Kui. Jovem mestre Fang Yuan, sou eu. Tem chovido direto por 3 dias. Então eu trouxe comida e vinho para você. O jovem mestre pode comer e beber e aliviar alguns sentimentos depressivos. Capítulo 11. É apenas um jogo de poder. Fang Yuan franziu a testa ligeiramente. Com base na intuição e em 500 anos de experiência de vida, ele podia sentir o cheiro de uma conspiração. Seus olhos brilharam e ele relaxou as sobrancelhas. Estou com um pouco de fome agora. Você veio na hora certa. Entre, disse. Do lado de fora da porta, enquanto carregava a caixa de comida, Shen Kui sorriu friamente ao ouvir sua resposta. Mas quando ela abriu a porta, seu rosto ficou com uma expressão gentil e mansa. Jovem mestre Fang Yuan, a comida e o vinho cheiram muito bem. Posso sentir o cheiro enquanto seguro a caixa. Sua voz era doce e tinha um toque de saudade e lisonja. Ela colocou a caixa de comida em uma mesinha e tirou os pratos, arrumando-os bem. A comida era realmente muito perfumada e saborosa. Depois disso, ela pegou 2 taças de vinho e serviu o vinho. Venha, jovem mestre. Sentar-se. Sua serva reuniu sua coragem hoje e quer acompanhar o jovem mestre para uma bebida. Ela sorriu como uma flor, caminhando para o lado de Fang Yuan. Corajosamente, ela o pegou pela mão e o puxou para se sentar na cadeira ao lado da mesa. Então ela se sentou na coxa dele e encostou seu corpo gentil no peito de Fang Yuan, agindo como uma mulher tímida e adorável, sussurrando em seu ouvido. Jovem mestre Fang Yuan, seu servo sempre gostou de você. Não importa a sua série,
Sempre vou querer estar ao seu lado, contar com você e confortá-lo. Esta noite, sua serva gostaria de dar seu corpo a você. Ela realmente se arrumou hoje. Ela colocou blush, seus lábios como pó de cereja. Quando ela sussurrou em seu ouvido, uma respiração delicada e jovem provocou no lóbulo da orelha de Fang Yuan. Porque ela estava sentada em seu colo, Fang Yuan podia sentir sua figura bem formada facilmente. Suas coxas elásticas, sua cintura fina e seu peito mácio. Jovem mestre, deixe-me alimentá-lo com vinho. Shen Kui pegou a taça de vinho, levantou a cabeça e tomou um gole. Então seus olhos se fixaram em Fang Yuan, seus pequenos lábios de cereja um pouco abertos, inclinando-se lentamente para a boca dele. A expressão de Fang Yuan era indiferente, como se o que estivesse em seu colo não fosse uma jovem donzela, mas um bloco de escultura. Quando ela viu a expressão de Fang Yuan, Shen Kui se sentiu um pouco desconfortável no começo. Mas quando seus lábios estavam apenas a 1 centímetro dos dele, ela estava segura, zombando em seu coração. Você ainda está fingindo, ela meditou. Nesse exato momento, Fang Yuan zombou, seu tom desdenhoso. Portanto, é apenas um jogo de poder. O rosto de Shen Kui ficou rígido e ela engoliu o vinho em sua boca, tentando puxar falsa bajulação. Jovem mestre Fang Yuan, o que você está dizendo? Os olhos de Fang Yuan emitiam uma luz fria. Ele olhou nos olhos de Shen Kui, colocando a mão direita em seu pescoço branco como a neve ao mesmo tempo, pressionando-o lentamente com força. As pupilas de Shen Kui encolheram e sua voz estava cheia de pânico. Jovem mestre, você está me machucando. Fang Yuan não respondeu, mas seu aperto em seu pescoço ficou mais forte. Jovem mestre Fang Yuan, seu servo está um pouco assustado. Shen Kui já tinha dificuldade para respirar. Ela parecia confusa. Um par de mãos macias inconscientemente agarrou a mão de Fang Yuan, tentando afastá-la. Mas a mão de Fang Yuan era forte como ferro, incapaz de ser afastada. Parece que o tio e a tia deixaram você vir para me seduzir e me incriminar? Isso deve significar que já tem gente arrumada lá embaixo, hein? Fang Yuan riu friamente, acrescentando, mas quem você pensa que é, vindo usar táticas comigo, com as 2 pilhas de lixo de carne podre em seu peito? Ao dizer isso, sua mão esquerda subiu pelo peito dele e impiedosamente agarrou seus seios mácios, tornando-os incrivelmente deformados de repente. Uma dor intensa explodiu em seu peito. Os olhos de Shen Kui eram redondos e bem abertos. A dor era tão grande que seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ela queria gritar, mas Fang Yuan agarrou sua garganta com tanta força que no final ela só conseguiu soluçar algumas vezes. Aí ela começou a resistir muito, porque ia sufocar mesmo. Mas neste momento, Fang Yuan lentamente relaxou seu aperto. Shen Kui imediatamente abriu a boca e engoliu ar avidamente. Sua respiração estava muito acelerada, resultando em uma série de tosses violentas. Fang Yuan riu levemente, esticando a palma da mão. Ele gentilmente acariciou sua bochecha, seu tom despreocupado enquanto falava. Shen Kui, você acha que posso te matar ou não? Se Fang Yuan rugisse para ela com uma voz maligna e alta, Shen Kui poderia realmente retalhar ferozmente. Mas quando Fang Yuan sorriu e falou de maneira superficial, sua voz suave perguntando se ele poderia matá-la ou não, Shen Kui sentiu um medo profundo do fundo de seu coração. Ela estava assustada. Ela olhou para Fang Yuan com terror em seu rosto, vendo este jovem sorrindo por todo o rosto enquanto olhava para ela. Nesse caso, Shen Kui jurou a si mesma que nunca esqueceria seus olhos pelo resto de sua vida. Este par de olhos não estava misturado com a menor emoção, escuro e profundo, lembrando uma piscina antiga e profunda que escondia uma besta horrível. Sob o olhar desses olhos, Shen Kui sentiu como se estivesse nua no meio do gelo e da neve. A pessoa diante de mim, definitivamente se atreve a me matar. É capaz de me matar. Ó céus! Porque eu vim e provoquei esse tipo de demônio. O coração de Shen Kui estava cheio de remorso. Nesse momento, ela desejou se virar e fugir. Mas agora ela ainda estava em seu colo. Ela não se atreveu a fugir, nem mesmo conseguiu criar coragem para fazer qualquer ação. Os músculos de seu corpo inteiro estavam tensos. Sua estatura delicada tremia. Seu rosto estava pálido como papel branco e ela não conseguia pronunciar uma única palavra. Já que você, como uma serva pessoal, tem me servido por tantos anos, não vou te matar desta vez. Já que você quer escapar da escravidão, vá procurar meu irmãozinho. Ele é estúpido e ingênuo. Fang Yuan retraiu seu sorriso e deu um tapinha em sua bochecha, seu tom claro como água. Com um suspiro,
Ele finalmente disse traço. Você pode sair. Shenkui era tão burra quanto um pedaço de madeira quando saiu obedientemente. Ela estava morrendo de medo e não sabia como conseguiu deixar o lado do demônio chamado Fang Yuan. Os homens escondidos nas sombras pareceram confusos quando viram Shenkui sair parecendo tão abalado. Eles realmente organizaram uma armadilha tão bonita, e ainda mais inovadora do que minha vida anterior. Ei, titio. Essa gentileza de vocês eu vou lembrar profundamente. Não muito depois que Shenkui saiu, Fang Yuan se levantou e saiu também. Não importa o que aconteça, ele não poderia mais ficar nesta residência. Um sábio vê e mitiga os riscos previstos. O que mais dizer de um demônio? Quando a força é insuficiente, apenas um tolo se colocaria em perigo. Estalajadeiro, você tem algum quarto disponível? Fang Yuan foi até a única pousada da vila e perguntou o preço. Sim, sim. Há espaço no segundo andar e no terceiro andar. Além de ser barato, os quartos também são arrumados e limpos. O primeiro andar é um refeitório. Os hóspedes da pousada podem vir aqui e comer. Há também serviço para pedir aos funcionários da pousada que tragam comida para o seu quarto. O estalajadeiro estava cheio de hospitalidade enquanto entretinha Fang Yuan. Essa pousada era a única da vila, mas o negócio não ia muito bem. Na verdade, estava um pouco deserta. Somente quando a caravana mercantil anual chegasse para negociar na montanha King Mao, a pousada estaria cheia de gente. Fang Yuan estava com um pouco de fome, então ele passou 2 pedaços redondos inteiros de pedras primitivas para o estalajadeiro. Dê-me um bom quarto para eu ficar e prepare 2 jarras de vinho, 3 a 4 pratos diferentes. Devolva-me qualquer excesso de saldo. Feito. O estalajadeiro pegou os 2 pedaços de pedra primitiva e perguntou: você gostaria de comer no seu quarto ou jantar no salão? Fang Yuan olhou para o céu. A chuva havia parado e já era noite. Ele poderia simplesmente comer no saguão e partir direto para os arredores da vila quando terminasse, continuando sua busca pelo tesouro do monge do vinho das flores. Assim, ele respondeu: eu vou comer no salão. A estalagem tinha um refeitório. Havia uma dúzia de mesas quadradas, 4 bancos compridos cercando cada mesa. Entre as mesas havia pilares enormes e grossos que sustentavam a estalagem. O chão estava coberto de grandes ladrilhos de mármore, mas estava molhado. Era difícil esconder a umidade da montanha. Havia 3 mesas sentadas com pessoas. Sentado à janela, um velho bebia vinho, contemplava o pôr do sol lá fora, sozinho. No meio do refeitório havia uma mesa com 5 a 6 caçadores. Eles estavam discutindo sobre suas experiências de caça em voz alta, e a seus pés havia uma pilha de diferentes tipos de presas da montanha, como fazões e lebres. Em outro canto havia uma mesa com 2 jovens, aparentemente discutindo em segredo. Suas figuras estavam escondidas na escuridão. Era difícil vê-los e mais difícil saber seu sexo. Fang Yuan decidiu sentar-se à mesa mais próxima da porta. Logo depois, os pratos foram servidos na mesa. Com meu talento de grau C, para refinar o Moonlin Tigu, eu precisaria de pedras primitivas emprestadas. Se minha sorte for boa e este Moonlin Tigu não tiver uma vontade forte, eu precisaria apenas de 5 peças. Mas se for teimoso que eu estaria em apuros, provavelmente precisaria de pelo menos 8 peças. Gu são criaturas vivas, então é natural que eles tenham vontade de sobreviver. Alguns têm uma vontade forte e sempre resistiriam ao processo de refinamento. Alguns Gu têm vontade fraca. Durante todo o refino eles se rendem impotente. Uma vez que não houvesse resistência, o processo de refino se tornaria relaxante. No momento, só tenho 6 pedras primitivas comigo, mas dei 2 ao estalajadeiro. Então fiquei com 4 peças. Não há o suficiente. Neste mundo, as pedras primitivas são a moeda local e o poder de compra é muito forte. Uma família normal de 3 pessoas gastaria no máximo um pedaço de pedra essencial em um mês. Mas quando se tratava de um mestre Gu, o consumo de pedras primitivas era maior. Veja Fang Yuan, por exemplo, apenas refinando Gu sozinho. Ele precisaria de uma média de 7 pedras primitivas ou mais. E isso é apenas em um Moonlin Tigu. Se ele realmente encontrasse o vermilicor, apenas para refiná-lo com o talento de Fang Yuan, ele precisaria de pelo menos mais uma dúzia. Em outras palavras, agora a minha situação é, mesmo se eu encontrar o vermilicor, não tenho necessariamente as pedras primitivas para refiná-lo. No entanto, ainda preciso procurar, porque há uma grande possibilidade de que o tesouro do monge do vinho das flores tenha uma enorme abundância de pedras primitivas. Esta não foi uma dedução difícil. Afinal, o Flower Winnie era um mestre Gu de nível 5. Para um guerreiro tão famoso e forte da facção demoníaca, como ele poderia não ter pedras primitivas, que são itens obrigatórios no cultivo de um mestre Gu?
Jogo de poder, táticas que exibem ou pretendem aumentar o poder ou a influência de uma pessoa. Capítulo 12. Vinho de bambu verde perfumado. Gumastero ostenta poder. Agora tudo se resume ao tesouro do monge do vinho das flores. Se eu conseguir encontrá-lo, todos os meus problemas serão resolvidos. Se eu não encontrar, todos esses problemas diminuirão muito minha velocidade de cultivo. Se isso acontecer, perderei para as pessoas da minha idade no cultivo. Eu não entendo. Passei mais de uma semana tentando atrair o verme-licor para aparecer, porque ainda não o vejo. Fang Yuan franziu a testa e quebrou seu cérebro. Era como colocar comida na boca, mas ainda sem saber o gosto. De repente, houve um barulho alto, interrompendo seus pensamentos. Fang Yuan olhou na direção do som, percebendo que os 6 caçadores sentados ao redor da mesa no meio do salão estavam muito bêbados. A atmosfera ao redor deles era de fogo e seus rostos estavam vermelhos. Irmão Zhang, venha, beba outro copo. Velho irmão Fene, nós, irmãos, admiramos suas habilidades. Você derrubou um javali de pele preta sozinho? Que homem! Esta taça de vinho você deve beber, ou estará nos desrespeitando. Obrigado irmãos por sua sinceridade, mas eu realmente não posso mais beber. Irmão Feng não pode mais beber. Talvez você não goste deste vinho porque não é bom o suficiente. Garçom, venha, dê-me um bom vinho. O barulho estava ficando mais alto. Era óbvio que o grupo havia bebido muito. O garçom se aproximou rapidamente e disse: Bem, bons senhores, temos um bom vinho, mas é muito caro. O quê? Você está com medo de não pagarmos? Quando os caçadores ouviram o garçom, alguns deles se levantaram e olharam para o garçom. Eles eram grandes e altos ou grossos e corpulentos em estatura, capazes e vigorosos de uma maneira ameaçadora, cada um com a coragem que os homens da montanha possuíam. O garçom disse rapidamente: Eu não ousaria menosprezar vocês, bravos, é que esses vinhos são muito caros. Uma jarra custa 2 peças de pedras primitivas. Os caçadores ficaram atordoados. 2 pedras primitivas definitivamente não eram baratas. Era a soma de 2 meses das despesas mensais médias normais de uma família. Mesmo que os caçadores ganhem mais com a caça do que os mortais comuns, como algumas vezes um porco selvagem de pele preta pode valer meia pedra primitiva. No entanto, a caça era arriscada e um erro poderia transformar o caçador em presa. Para os caçadores, usar 2 pedras primitivas apenas para beber uma jarra de vinho não valia a pena. Existe realmente um vinho tão caro? Rapaz, você não está tentando mentir para nós, certo? Os caçadores estavam gritando, mas suas vozes pareciam um pouco tímidas, incapazes de sair da situação com graça. O garçom continuou dizendo a eles que não usaria. O caçador chamado Irmão Fen viu que a cena não estava certa e disse apressadamente: Meus irmãos, não vamos gastar mais. Não posso mais beber. Vamos beber este vinho outro dia. O que? Você não pode dizer isso, irmão. Isso é. O restante dos caçadores ainda gritava, mas suas vozes começaram a sumir. Um por um, eles se sentaram em seus assentos. O garçom também era uma pessoa astuta. Quando ele viu isso, ele sabia que não poderia mais vender o vinho. No entanto, esta situação dificilmente o surpreendeu. Quando ele estava prestes a se retirar, a voz de um jovem veio da mesa no canto escuro. Ei, hilário! Cada um deles gritando cegamente por nada. Se você não pode comprar vinho, você deve apenas manter sua boca fechada e ir para o lado. Quando os caçadores ouviram isso, um deles imediatamente retrucou com raiva: Quem disse que não podemos pagar? Garçom, traga aquela jarra de vinho. Eu te dou as pedras. 2 peças. Oh, me dê um momento, senhor. Eu vou atender. O garçom não esperava tal reviravolta. Ele respondeu apressadamente e se virou para pegar uma jarra de vinho e a trouxe. Esta jarra de vinho era tão grande quanto a jarra de vinho comum, mas no momento em que foi aberta, naquele mesmo instante uma fragrância suave e refrescante encheu toda a cafeteria. Mesmo o velho sentado sozinho na janela não pôde deixar de virar a cabeça quando sentiu o aroma do vinho e olhou para a jarra de vinho. Foi definitivamente um bom vinho. Caros convidados, não é para se gabar. Este é o vinho de bambu verde. A vila inteira só tem uma pousada, que somos nós. Sinta a fragrância. O garçom respirou fundo ao dizer isso, sua expressão facial cheia de satisfação e alegria. Fang Yuan ficou comovido. Este garçom da pousada não estava realmente se gabando. Na Vila Guiui havia 3 tabernas. Os vinhos ali vendidos eram o vinho comum de arroz, o vinho barrento e outros vinhos comuns semelhantes. Para que Fang Yuan atraísse o verme-licor, ele comprou vinho continuamente por 7 dias,
Era natural que ele conhecesse os preços. Vários dos caçadores olharam para a jarra de vinho diante deles. Eles foram consumidos pelo vício do álcool. Cada um deles torceu o nariz e engoliu. Quanto ao caçador que comprou vinho num momento de raiva, sua expressão era ainda mais interessante. Uma camada de remorso e raiva apareceu em seu rosto. Afinal, esta jarra de vinho valia 2 pedras primitivas. Fui precipitado e comprei o vinho por impulso. Este garçom não é muito típico. Ele imediatamente trouxe o vinho. Agora a rolha está aberta. Mesmo que eu queira devolver a mercadoria, é tarde demais. Quanto mais o caçador ponderava, mais angustiado se sentia. Ele queria devolvê-lo, mas não conseguiu com medo de ser humilhado. Por fim, ele só conseguiu bater na mesa e disse com um sorriso forte: "Droga, esse vinho é bom. Irmãos, por favor, bebam o quanto quiserem. Hoje este vinho é por minha conta." Nesse momento, o jovem na mesa do canto sibilou: "Como esta pequena jarra de vinho é suficiente para 6. Se você tiver coragem, compre mais alguns potes." O caçador ficou furioso ao ouvir isso e levantou-se furioso, com os olhos fixos no jovem que falava. "Pirralho, você com certeza tem um monte de palavras. Venha, levante-se e lute comigo." "Oh, então eu me levantarei." O jovem levantou-se de seu assento ao ouvir o comentário do caçador, sorrindo ao sair das sombras. Sua figura corporal era alta e magra, sua pele pálida. Ele estava vestido com roupas de batalha da marinha e parecia limpo e arrumado. Sua cabeça usava uma faixa azul. Sua parte superior do corpo tinha uma jaqueta que mostrava seus ombros magros e fracos. A parte inferior do corpo tinha calças compridas, os pés cobertos por sandálias de bambu e as panturrilhas amarradas. O mais importante nele era a faixa verde na cintura. O meio do cinto era um pedaço brilhante de cobre. Na placa de cobre havia uma palavra preta: "É um Master Rank 1." O caçador entendeu claramente o que esse tipo de roupa representava. Ele respirou fundo, a raiva em seu rosto se dissipando, substituída por alarme. Ele nunca imaginou que ele realmente provocou um Master. "Você não queria lutar comigo? Vamos, então, me bata." O jovem Master caminhou lentamente em direção ao homem, com um sorriso brincalhão no rosto. Mas o caçador que o havia desafiado anteriormente ficou congelado como uma escultura, incapaz de se mover de seu lugar. "Talvez vocês possam vir até mim juntos. Isso também funciona." O jovem Master caminhou lentamente até a mesa do caçador, falando casualmente. As expressões em seus rostos haviam mudado. Alguns dos caçadores que tinham bebido rostos vermelhos ficaram pálidos de repente. Cada uma de suas testas estava encharcada de suor frio, e eles se sentiam inquietos, com muito medo até mesmo de respirar pesadamente. O jovem Master estendeu a mão, pegando a jarra de vinho de bambu verde. Colocou debaixo do nariz e cheirou, sorrindo. Ele disse: "Com certeza cheira bem. Se meu senhor gostar, então, por favor, sinta-se à vontade para pegá-lo e bebê-lo." "É um pedido de desculpas meu por ofender meu senhor." O caçador que o provocou antes respondeu apressadamente e juntou as mãos antes do peito, colocando um sorriso em seu rosto. Inesperadamente, a expressão facial do jovem mudou ferozmente. Com um estalo alto, a jarra caiu em pedaços no chão. O mestre Gu parecia frio como gelo, seu olhar afiado como uma espada. Ele sibilou com raiva: "Você acha que tem o direito de se desculpar comigo? Vocês caçadores devem ser muito ricos, ainda mais ricos do que eu, já que vocês gastaram 2 pedras primitivas para beber vinho." "Você tem alguma ideia de como estou chateado com as pedras primitivas agora? Você realmente se atreve a mostrar sua riqueza na minha frente neste momento? Vocês mortais podem até se comparar a mim?" Não ousamos ofender meu senhor. É um crime hediondo. Nós, mortais, não pretendíamos ofendê-lo. Estas são nossas pedras primitivas. Por favor, aceite o senhor Master." Os caçadores rapidamente se levantaram e pegaram as pedras primitivas que tinham. Mas como esses mortais poderiam ter dinheiro? Tudo o que eles tiraram foram apenas pedaços de fragmentos de pedras primitivas. O maior fragmento não era maior que 1/4 de uma pedra primitiva. O mestre Gu não aceitou essas pedras primitivas, mas não parou de zombar. Ele usou seu olhar de falcão e passou por todo o refeitório. Os caçadores que ele examinou abaixaram a cabeça. O velho que estava sentado na janela assistindo a cena também rapidamente virou a cabeça para evitar o olhar do mestre Gu. Apenas Fang Yuan observou em silêncio, sem hesitação. A roupa que este jovem Master usava era o uniforme que apenas os Masters formais podiam usar. Então Fang Yuan não estava qualificado para usá-lo. Fang Yuan só o receberia do clã depois de se formar na academia. A palavra na peça de cobre no cinto do jovem mestre Gu era para indicar sua posição como um mestre Gu de nível 1. No entanto,
Ele já tinha cerca de 20 anos ou mais, e a aura de essência primitiva que seu corpo emitia parecia indicar que ele estava no nível um estágio superior. Começando o cultivo aos 15 anos de idade e alcançando apenas o nível um estágio superior por volta dos 20 anos de idade, isso mostrou que o jovem mestre Gu era apenas um talento de grau D, que era um grau pior do que Fang Yuan. Havia uma grande possibilidade de que este homem fosse apenas um mestre Gu de logística, nem mesmo contado como um mestre Gu de batalha. No entanto, mesmo que fosse esse o caso, ao enfrentar esses 6 caçadores musculosos, era mais do que suficiente. Esta era a lacuna de poder entre um mestre Gu e um humano mortal. Com o poder, pode-se estar no topo. Esta é a natureza deste mundo. Não, na verdade qualquer mundo também é igual. O peixe grande come o peixe pequeno e o peixe pequeno come o camarão. É que este mundo mostra isso ainda mais abertamente. Fang Yuan refletiu secretamente. Tudo bem, Jiang Ya. Você já ensinou uma lição a eles. Não vamos envergonhar ainda mais esses mortais. Se vazar, mesmo que você não fique envergonhado, eu ficaria, disse o outro jovem sentado no canto. Quando todos ouviram a voz falar, perceberam que aquela jovem era uma mulher. O jovem Gu-master chamado Jiang Ya parou de zombar quando seu companheiro repreendeu. Ele nem se deu ao trabalho de olhar para os fragmentos de pedras primitivas que os caçadores haviam retirado. Essas pedras não eram nem a soma de 2 pedras primitivas. Ele definitivamente não estava interessado nelas. Ele sacudiu a manga e voltou para sua mesa original. Enquanto voltava, ele disse maliciosamente: se você acha que tem coragem de continuar bebendo, então vai e beba vinho verde de bambu. Quero ver quem ainda se atreve a beber este vinho. Todos os caçadores abaixaram a cabeça, agindo como 6 filhos obedientes após serem repreendidos. O forte aroma de vinho enchia todo o refeitório. O caçador que comprou o vinho sentiu um aperto no coração ao sentir o perfume. Afinal, ele gastou 2 pedras primitivas neste vinho, mas nunca conseguiu beber nem um gole. Fang Yuan largou seus pauzinhos. Ele tinha comido o suficiente. Enquanto ele cheirava o aroma do vinho, seus olhos brilharam por um momento. Então ele pegou 2 pedras primitivas e as colocou sobre a mesa. Garçom, me dê uma jarra de vinho verde de bambu, disse ele com indiferença. Toda a cena congelou. O jovem Gu-master chamado Jiang Ya parou instantaneamente em seus passos. Os cantos de sua boca se contraíram e ele exalou. Ele tinha acabado de terminar seu aviso, mas logo depois que terminou, Fang Yuan queria o vinho. Isso foi como passar por cima dele e dar um tapa na cara dele. Ele se virou e estreitou os olhos, lançando um olhar frio para Fang Yuan. Fang Yuan calmamente olhou de volta, seu rosto indiferente e sem medo. Os olhos de Jiang Ya brilharam e a frieza em seu olhar desapareceu lentamente. Ele sentiu a aura da essência primitiva no corpo de Fang Yuan. Depois de perceber a identidade de Fang Yuan, ele se iluminou com um sorriso e disse calorosamente: ah, é um irmão mais novo. Todos os outros perceberam e os olhares que lançaram para Fang Yuan mudaram. Não é de admirar que esse jovem adolescente não tivesse nem um pouco de medo de um mestre Gu. Era porque ele também era um. Mesmo ainda frequentando a academia, sua posição já era diferente. Lord Gu mestre, seu vinho. O garçom correu, sorrindo por todo o rosto. Fang Yuan acenou com a cabeça para o jovem Gu master, pegou uma jarra de vinho e saiu da pousada. Significa que ele está se esforçando, mas não consegue ver os resultados. Capítulo 13. A floresta de bambu sob a lua, uma gota de neve. Cerca de 300 anos atrás, um gênio incrível apareceu no Guiyue Clã. Ele era muito talentoso e já havia cultivado a ponto de ser um mestre Gu de nível 5 em uma idade jovem, e ainda tinha a possibilidade de ir além. Ele era famoso em toda a montanha King Mao. Tinha um futuro brilhante e era o auge da esperança e responsabilidade aos olhos do clã. Na história do clã Guiyue, todos falaram mais dele, o quarto chefe do clã. Infelizmente, ele se sacrificou para proteger seu povo e lutou contra o igualmente poderoso Rank 5 Gu Master, o demoníaco Flower Winnie Monk. Mesmo tendo derrotado o monge do vinho das flores após uma batalha feroz, ele deixou o diabo se ajoelhar e implorar por misericórdia. No final, ele foi descuidado e foi pego pelo ataque furtivo do Flower Winnie Monk. A quarta cabeça executou com raiva o monge do vinho das flores, mas devido a seus próprios ferimentos graves, ele morreu prematuramente. Este trágico incidente há muito circulou até hoje, tornando-se uma história popular entre o clã Guiyue. No entanto, Fang Yuan sabia que essa história não era para ser acreditada, porque tinha uma brecha muito grande. Em sua vida anterior, um mês depois, um bêbado mestre Gu que havia sido rejeitado por seu amante deitou-se fora da aldeia, tão bêbado que parecia um peixe. No final, por causa do cheiro transbordante de vinho,
acabou atraindo um verme de licor. O mestre Gu perseguiu o verme-licor e encontrou os restos do monge do vinho da flor em uma caverna subterrânea secreta, encontrando também a herança do monge do vinho da flor. Este Gu Master rapidamente correu de volta para o clã e contou a eles sobre o assunto, causando um grande rebuliço. À medida que a tempestade diminuía gradualmente, ele também se beneficiava dela. Ele obteve o verme-licor, seu cultivo aumentou. A namorada que uma vez o abandonou voltou para o seu lado e ele se tornou o assunto da aldeia por um tempo. Quando as histórias são passadas de geração em geração, é normal que mudem ao longo do caminho. Mas nas memórias de Fang Yuan, a história do Gu Master descobrindo o tesouro parecia bastante autêntica, mas ele tinha a sensação de que a história escondia outras verdades. Eu não estava ciente disso no começo, mas nesses poucos dias enquanto eu procurava e analisava de lado, sinto que algo parece fora do lugar. A noite escureceu e, enquanto Fang Yuan caminhava na floresta de bambu que crescia ao redor da aldeia, ele revisou as pistas que tinha até agora em sua cabeça. Se eu me colocar no lugar dele e pensar sobre isso, quando eu descobrir o tesouro do monge do vinho das flores, por que eu não pegaria tudo para mim, mas iria notificar o clã? Nem mencione o senso de honra do clã. Todos têm ganância em seus corações. O que faria o mestre Gu trair a ganância em seu coração, indo tão longe a ponto de estar disposto a abandonar todos os juros e lucros, e relatar essa descoberta ao alto escalão do clã? A verdade está sempre escondida na névoa da história. Fang Yuan quebrou a cabeça, mas não conseguiu obter o resultado. Afinal, todas as pistas que ele tinha eram muito poucas. As duas únicas pistas que ele tinha poderiam facilmente ser verdadeiras ou falsas, então não podiam ser totalmente confiáveis. Fang Yuan não pôde deixar de pensar em si mesmo. Não importa o que aconteça, depois de comprar esta jarra de vinho de bambu verde, eu só tenho 2 pedras primitivas sobrando em mim. Se eu não conseguir encontrar o tesouro, estarei em sérios apuros. Hoje será considerada a aposta final, é tudo ou nada. No entanto, ele não tinha pedras primitivas suficientes para refinar um vermigo em primeiro lugar. Então, por que não investir neste vinho e aumentar as chances de sucesso? Se fosse o caso de outras pessoas, a maioria provavelmente jogaria pelo seguro e economizaria as pedras primitivas. Mas no caso de Fang Yuan, a eficiência de fazê-lo era muito baixa. Ele prefere correr o risco e jogar. Veja bem, o povo da facção demoníaca adora correr riscos. Agora, a noite ficou mais espessa, a lua da primavera em forma de arco. Nuvens obscureciam o luar, como se estivessem revestindo a lua crescente com uma fina folha de teia. Porque acabou de chover continuamente por 3 dias e 3 noites, a energia turva entre as montanhas foi lavada, deixando para trás o mais puro frescor. Esse ar fresco era puro como um pedaço de papel branco e era mais eficaz para espalhar o aroma do vinho. Essa foi a primeira razão pela qual Fang Yuan estava cheio de confiança esta noite. Os 7 dias anteriores de busca não foram sem lucro. Pelo menos provou que o monge do vinho das flores não morreu naqueles lugares. Esta foi a segunda razão para a confiança de Fang Yuan. Na floresta de bambu, a grama era luxuriante, as flores brancas infinitas e o bambu verde reto como um lápis, a floresta parecendo uma moita de hastes de jade. Fang Yuan abriu o lacre do frasco, liberando um aroma espesso de vinho instantaneamente. Vinho de bambu verde pode ser considerado o vinho número 1 da Vila Guiyue. Esta foi a terceira razão para a confiança de Fang Yuan esta noite. Com essas 3 grandes razões reunidas, se eu quiser ter sucesso, tem que ser esta noite. Fang Yuan se alegrou em seu coração enquanto inclinava lentamente a jarra de vinho, derramando um pequeno jato de vinho, pingando em uma pedra. Se aquele bando de caçadores visse essa visão, eles provavelmente ficariam insanamente angustiados. Afinal, este vinho vale 2 pedras primitivas inteiras. Mas Fang Yuan era indiferente. O aroma perfumado rapidamente se espalhou pela noite. A brisa era suave, o leve aroma flutuando e contaminando a floresta de bambu. Fang Yuan ficou em seu lugar, sentindo o aroma. Ele esperou um pouco, mas não viu nenhum movimento. Tudo o que ele ouviu foi um rouxinol gritando ao longe, seu som como uma corda de sinos. Seu olhar era silencioso. Ele não se surpreendeu e afastou-se, caminhando até um local a algumas centenas de metros de distância. Neste lugar ele fez o mesmo, derramando algumas gotas de vinho e esperando no local. Ele fez a mesma coisa várias vezes, mudando-se para alguns outros locais diferentes, pingando vinho algumas vezes. Depois de tudo isso, o vinho de bambu verde na jarra ficou apenas um pouco. Esta é a última vez, Fang Yuan suspirou. Ele virou a jarra de vinho, com o fundo voltado para o céu. Todo o vinho que restava na jarra escorreu. O vinho borrifou a grama, deixando a grama verde balançar. As flores silvestres estavam manchadas de vinho,
abaixando ligeiramente as cabeças. Fang Yuan ficou com o último pingo de esperança em seu peito e olhou em volta. Agora a noite já estava muito profunda. Uma nuvem espessa havia obscurecido o luar. As sombras escuras eram como uma cortina, cobrindo o bambuzal. Estava mortalmente silencioso ao redor, cada fio de bambu verde em pé sozinho, deixando um rastro de linhas que subiam e desciam nas pupilas de Fang Yuan. Ele ficou quieto no local, ouvindo sua própria respiração clara. Então ele sentiu a pequena esperança que carregava em seu peito, lentamente se dissipando, tornando-se nada. Afinal falhou. Seu coração murmurou: hoje eu tive 3 grandes vantagens reunidas, mas ainda falhei, nem mesmo vendo a sombra do verme-licor. Isso significa que, no futuro, a taxa de sucesso será menor. No momento, só tenho 2 pedras primitivas restantes e ainda preciso refinar o Moonlit Tigu. Não posso mais arriscar. O resultado final de assumir um risco muitas vezes era insatisfatório. Mas quando o resultado era ideal, o lucro era impressionante. Fang Yuan gostava de correr riscos, mas não era um viciado em jogos de azar e não era alguém que apostava de volta o que perdia. Ele tinha seu próprio limite. Era claro sobre suas próprias capacidades. Agora mesmo, os 500 anos de experiência de vida lhe diziam que era hora de parar. Às vezes a vida era assim. Muitas vezes havia aquele objetivo que parecia tão perfeito, cheio de tentação. Parecia tão próximo, mas com tantas voltas e reviravoltas, que o objetivo era constantemente não alcançado. Isso deixou as pessoas inquietas, pensando nisso noite e dia. Este é o desamparo da vida, mas também é o encanto de viver. Fang Yuan riu amargamente, virando-se para ir embora. Foi neste momento. Uma rajada de ventos soprou, como um braço gentil, afastando levemente as nuvens no céu noturno. As nuvens flutuaram para revelar a lua escondida. A lua em forma de crescente pendurada no céu era como uma lâmpada de jade branca, derramando a luz da lua que era clara como água sobre a terra. O luar se derramou sobre a floresta de bambu, se derramou sobre a rocha da montanha, banhando os rios e riachos da montanha, derramando-se sobre o corpo de Fang Yuan. Fang Yuan estava vestido com roupas simples. Sob o toque suave do luar, seu rosto jovem tornou-se mais claro. A escuridão pareceu desaparecer em um piscar de olhos e, em seu lugar, havia um campo de flores geladas e nevadas. Como se contagiado pelo luar, o rouxinol voltou a cantar, mas desta vez não era apenas um, mas muitos. Espalhados entre o bosque de bambu, todos eles tuitaram em resposta. Ao mesmo tempo, um tipo de inseto que habitava enormes montanhas, os grilos dragonpil que estavam ativos sob o luar começaram a cantar uma canção sussurrante da vida. Eram bichos que só apareciam à noite. Seus corpos emitiam uma fraca luz vermelha. Neste momento eles pularam em massa, cada um de seus corpos brilhando com o brilho de uma ágata vermelha. À primeira vista, Fang Yuan pensou que esses grilos dragonpil eram como jatos de água carmesim quicando, pousando na grama verde e nas flores silvestres, saltitando sob o luar no bosque de bambu. A floresta de bambu era como um lago consciente. Sob o luar as cores verdes do jade da lança de bambu brilhavam no brilho da luz e do jade suave. A visão encantadora das árvores densas e flores brilhantes na primavera. A mãe natureza estava mostrando a Fang Yuan sua imensa beleza neste momento. Fang Yuan inconscientemente parou em seus passos, sentindo como se estivesse em uma terra celestial. Ele já estava prestes a partir, mas neste momento ele inconscientemente olhou em volta. A moita de flores silvestres e grama sobre a qual ele havia derramado as últimas dragas de vinho tremia suavemente ao vento, permanecendo vazia. Fang Yuan riu de si mesmo e retomou sua linha de visão. No entanto, inesperadamente, no processo de se virar, ele viu um ponto de neve branca. Esta gota de neve foi colada a uma vara de bambu não muito longe. Sob o luar parecia uma pérola redonda suspensa. As 2 pupilas de Fang Yuan se expandiram ferozmente, seu corpo tremendo levemente. Seu coração caiu e começou a bater mais rápido a cada segundo. Era o verme do licor. Capítulo 14. Na fenda da montanha esconde-se uma teoria profunda. O verme-licor tinha a forma de um bicho da seda, todo o seu corpo emitindo uma luz branca aperolada. Era um pouco gordinho e tinha uma aparência fofa. O verme-licor se alimentava de vinho e podia voar. Quando voava, se enrolava em uma bola e sua velocidade era muito rápida. Mesmo que fosse apenas um Good Rank 1, valia ainda mais do que alguns Good Rank 2. Torná-lo o Gu vital de alguém era muito mais benéfico do que o Gu do luar. No momento, o verme-licor estava colado a uma vara de bambu a apenas 50 a 60 passos de Fang Yuan. Ele prendeu a respiração, não fechando precipitadamente, mas caminhando lentamente para trás. Ele sabia que sua distância estava muito próxima,
Mas pegar um verme de licor diretamente era uma tarefa incrivelmente difícil para um Gummaster que acabou de abrir a abertura primordial como ele. Você poderia dizer que não havia nenhuma esperança de sucesso. Fang Yuan não conseguiu ver claramente o verme licor, mas na escuridão ele podia sentir o verme licor direcionando sua vigilância para ele. Ele lentamente se afastou gentilmente, tentando o seu melhor para não perturbar o verme licor. Ele sabia que se o verme licor voasse para longe, ele nunca poderia alcançá-lo com sua própria velocidade. Ele precisava esperar até que o verme licor bebesse até ficar bêbado, e então, com sua velocidade de voo reduzida, ele teria a chance de pegá-lo. Vendo Fang Yuan recuar ainda mais, o verme licor rastejando na vara de bambu se mexeu. O forte aroma do vinho antes dele era tão tentador, tão atraente, fazendo o verme perder sem devaneios. Se tivesse saliva, há muito estaria babando uma poça de saliva ao seu redor. Mas o verme licor era incrivelmente cauteloso e vigilante. Somente depois que Fang Yuan recuou 200 passos para trás, ele encolheu um pouco e saltou no ar. Quando flutuou alto no ar, seu corpo se enrolou em uma bola, parecendo um pequeno bolinho de arroz branco. O pequeno bolinho varreu o ar em um arco redondo, flutuando sobre a grama que foi borrifada com vinho verde de bambu anteriormente. Com comida deliciosa bem diante de seus olhos, o verme licor baixou a guarda. Ele impacientemente subiu em um botão de flor cheio de vinho e colocou sua cabecinha dentro, deixando apenas uma cauda gordinha do lado de fora. O verme de licor estava faminto e o vinho verde de bambu era tão delicioso. Ele abriu bem a boca e inalou, perdendo-se rapidamente na delícia de sua comida, esquecendo-se totalmente de Fang Yuan. Nesse momento, Fang Yuan começou a se aproximar com cautela. Ele podia ver a cauda do verme licor fora do botão da flor. Essa cauda era como a cauda de um bicho da seda, gordinha e arredondada. A luz que emitia fazia as pessoas pensarem em uma pérola. A princípio, a cauda do verme licor estava pendurada do lado de fora, imóvel. Então, depois de um tempo, esse rabo começou a se enrolar para cima, mostrando que estava bebendo muito feliz. No final, quando Fang Yuan estava a apenas 10 passos de distância, sua cauda começou a abanar e balançar com um ritmo alegre. Estava totalmente bêbado. Ver isso fez Fang Yuan quase rir. Ele não continuou caminhando, mas esperou pacientemente. Se ele corresse agora, ele definitivamente teria uma grande chance de pegar o verme de licor. Mas a intenção de Fang Yuan era fazer com que esse verme de licor o guiasse até os restos mortais do monge do vinho das flores. Em um momento, o verme licor retirou-se do botão da flor. Seu corpo era mais gordo e sua cabeça balançava, lembrando um homem bêbado. Inesperadamente, não percebeu a presença de Fang Yuan. Ele subiu em outra flor amarela brilhante e pousou no estame, alimentando-se com o entusiasmo das gotas de vinho ali existentes. Desta vez, depois de terminar de beber, finalmente parecia cheio. Seu corpo encolheu lentamente em uma bola redonda e lentamente voou para cima. Quando estava a 1,5 metros acima do solo, voou vagarosamente na direção da parte mais profunda da floresta de bambu. Fang Yuan rapidamente seguiu seu rastro. O verme licor já estava muito bêbado, fazendo voar mais devagar pela metade de sua velocidade normal. Mesmo que fosse esse o caso, Fang Yuan ainda tinha que correr com todas as suas forças para seguir sua sombra. A noite estava passando por sua visão enquanto o jovem adolescente corria na floresta de bambu, perseguindo uma pequena gota de neve não muito longe. O luar era suave, a brisa lenta e constante. Na floresta de bambu que era como um lago claro, os talos de bambu verde passaram diante de seus olhos, caindo rapidamente atrás dele. O chão era um tapete verde de grama, crivado de flores silvestres desabrochando. Havia pequenas pedras com musgo crescendo e os brotos amarelos de bambu. A sombra fraca de Fang Yuan também estava avançando no chão, passando pelas sombras que cada talo de bambu projetava na terra como uma linha preta. Ele firmemente manteve sua visão na gota de neve, engolindo grandes quantidades de ar fresco da montanha, ordenando que suas pernas se recuperassem em meio ao leve aroma de vinho no ar. Por causa de sua velocidade, o luar parecia água para seus olhos. Luz e sombra se moviam com frequência, como se ele estivesse galopando em águas cheias de algas marinhas. O verme licor voou para fora da floresta de bambu, assim como Fang Yuan. Um mar de flores brancas com uma mancha amarela no meio tomou emprestado o vento de seus pés, espalhando suas pétalas. Um grupo de grilos dragonpil parecendo um poema fluindo por acaso se moveu para frente. Quando Fang Yuan disparou, houve um swoosh e uma nuvem vermelha floresceu diante dele, dispersando-se sobre um mar de vagalumes vermelhos que emergiram da nuvem. Um tranquilo riacho de montanha pavimentado com seixos, a superfície borbulhante da água refletindo a lua da primavera no céu noturno, com alguns respingos,
Fang Yuan vadeou, criando milhares de ondulações prateadas. Era uma pena que este riacho, depois de tantos séculos, tivesse suas belas e preciosas pedras pisoteadas e quebradas. Fang Yuan estava em perseguição, seguindo firmemente atrás do vermelhicor. Subindo o córrego da montanha, ele já podia ouvir o som de uma cachoeira. Depois de contornar uma floresta esparsa, ele viu o vermelhicor voar para uma fenda no meio de uma pedra. Os olhos de Fang Yuan se iluminaram e ele parou no meio do caminho. Então está aqui. Ele ofegava pesadamente, seu coração batendo contra o peito como um louco. Com essa parada, ele podia sentir todo o seu corpo coberto de suor, o ar quente subindo por todo o corpo acompanhando o fluxo sanguíneo acelerado. Olhando ao redor, ele descobriu que este lugar era uma planície rasa. Seixos de vários tamanhos cobriam o chão, a superfície do rio mal cobrindo as pequenas pedras. Também havia blocos de pedras cinzentas espalhadas livremente na área. Atrás da montanha King Mao havia uma enorme cachoeira. O fluxo da cachoeira variava com o clima. Ele despencou para a terra, formando uma poça profunda. Ao lado da piscina profunda estava a vila do clã Bai, um clã com influência poderosa que era comparável à vila de Guiyue. A cachoeira se ramificava em muitos galhos menores, e era evidente que Fang Yuan estava enfrentando um dos muitos galhos de um galho. Em ocasiões normais, este banco estava seco, mas devido às fortes chuvas recentes que duraram 3 dias e 3 noites, formou-se aqui um riacho raso. A fonte do riacho era da enorme pedra em que o vermelhicor havia entrado antes. A pedra estava encostada em uma parede vertical da montanha. Pequenas cachoeiras que se ramificavam da cachoeira principal eram como pitons prateadas que desciam pela parede da montanha, atingindo a pedra. Depois de um tempo consideravelmente longo, o meio dessa enorme rocha havia se desgastado e formado uma fenda. Neste momento, enquanto a cachoeira descia, a corrente de água rugia suavemente. Era como uma cortina branca, obstruindo completamente a abertura na pedra. Depois de observar os arredores, a respiração de Fang Yuan não estava mais ansiosa. Seus olhos brilharam com uma pitada de determinação. Ele caminhou até a pedra e respirou fundo, e então entrou de cabeça. A lacuna da pedra era bastante grande e 2 humanos adultos podiam caminhar lado a lado sem problemas. O que mais dizer com Fang Yuan, que era apenas um adolescente de 15 anos. Assim que ele entrou correndo, as correntes rápidas pressionaram o corpo de Fang Yuan. Ao mesmo tempo, a água fria rapidamente o encharcou da cabeça aos pés. Fang Yuan lutou contra a pressão da água, avançando em passos rápidos. Enquanto caminhava algumas dezenas de passos, a pressão da água começou a diminuir. Mas o espaço na fissura também começou a diminuir e Fang Yuan só conseguia andar de lado. Seus ouvidos estavam cheios do rugido da água. O topo de sua cabeça era um lençol branco e mais fundo na rocha havia uma escuridão negra. O que estava escondido na escuridão pode ser uma serpente venenosa, mas também pode ser uma lagartixa venenosa. Talvez fosse uma armadilha armada pelo monge do vinho das flores, ou talvez estivesse vazia. Fang Yuan só podia continuar andando de lado, lentamente entrando na escuridão. A água não batia mais em sua cabeça. As paredes de pedra estavam cobertas de musgo, roçando sua pele, parecendo escorregadias. Logo ele foi engolido pela escuridão, e a fenda de pedra ficou mais estreita, apertando-se ao redor dele. Gradualmente, até mesmo seu crânio não conseguia girar livremente. Ainda assim, Fang Yuan cerrou os dentes e continuou em frente. Depois de caminhar mais 20 passos, ele percebeu que havia um tom vermelho de luz na escuridão. No começo, ele pensou que era uma ilusão, mas quando ele piscou e se concentrou, começou a confirmar que isso era realmente luz. Essa percepção o fez renovar seu espírito. Ele continuou andando por mais 50 ou 60 passos, a luz vermelha ficando mais forte. Em seus olhos a luz lentamente se expandiu em uma longa, vertical e fina costura. Ele esticou o braço esquerdo, sentindo de repente que a parede da frente havia se dobrado. Instantaneamente ele se alegrou, sabendo que havia um espaço fechado dentro da enorme pedra. Com mais alguns passos, ele finalmente correu para esta costura leve. Seus olhos foram recebidos com a visão de um recinto de aproximadamente 80 metros 2 sobrescrito de largura. Eu tenho andado por tanto tempo. Com essa distância, eu já teria ultrapassado a pedra há muito tempo. Então devo estar no coração do penhasco da montanha agora. Ao avaliar esse espaço oculto, ele moveu as mãos e as pernas, esticando os membros. A sala inteira estava cheia de luz vermelha fraca, mas ele não sabia dizer de onde vinha a luz. As paredes de pedra estavam úmidas e cobertas de musgo,
mas o ar ali era muito seco. Nas paredes também havia algumas videiras murchas. As trepadeiras se entrelaçavam mais com as outras, serpenteando por metade da superfície da parede. Havia até algumas flores murchas crescendo nas vinhas. Fang Yuan olhou para os restos dessas flores e folhas, sentindo-se um tanto familiar. Estes são gu de flor de saco de vinho e gu de grama de bolsa de arroz. De repente, um pensamento cruzou sua mente e ele foi capaz de reconhecer esses caules e trepadeiras murchas. Gu veio em muitas formas e feitos. Alguns eram como rochas minerais, como a forma de cristal azul do Monolith Gu. Alguns vieram na forma de vermes, como o bicho da seda Licorworm. Havia também tipos de grama floridos, assim como o Inisak Flower Gu e o Rissipolchras Gu antes de Fang Yuan. Esses dois tipos de Gu eram Gu natural de nível 1. Apenas derramando a essência primitiva eles seriam capazes de crescer. Depois de crescer, o meio da flor secretaria o vinho do néctar da flor, e a bolsa de grama cresceria com o arroz perfumado. Fang Yuan moveu sua linha de visão ao longo das vinhas e, com certeza, descobriu um monte de raízes murchas reunidas em uma touceira em forma de bola em um canto. O verme-licor estava descansando no grupo de raízes mortas, dormindo profundamente. Já era de fácil acesso. Fang Yuan se aproximou e pegou o verme-licor em seus braços. Então ele se ajoelhou e separou as videiras mortas, descobrindo uma pilha de ossos de esqueletos agrupados dentro. Finalmente encontrei você, monge do vinho das flores. Havia um sorriso em seus lábios quando ele viu isso. Quando ele estava prestes a estender a mão e arrancar as vinhas restantes, de repente, tente tocá-lo. Uma voz cheia de intenção assassina de repente soou atrás de Fang Yuan. Capítulo 15. A história escrita pelos vitoriosos. Nesta caverna secreta, a voz de alguém apareceu de repente. Mesmo quando se tratava de Fang Yuan, ele podia sentir os cabelos da nuca em pé, o couro cabeludo dormente. Ele foi seguido. Será que ele saindo repetidamente nesses poucos dias despertou a suspeita e a atenção das pessoas? Ou foi alguém enviado por seu tio? Em sua mente, ele até pensou no primeiro Gu Master que encontrou na pousada, o jovem chamado Jiang Ya. Naquele breve momento sua mente lançou inúmeras ideias e palpites, além de pensar em uma solução. Fang Yuan podia sentir que na frase curta, estava cheio de profunda intenção assassina. Isso o fez gemer secretamente. Ele era apenas um estágio inicial de rank 1 agora, e ele nem tinha um Gu vital. Para um Gu Master, isso era o equivalente a ter capacidade de luta zero, como ele deveria lutar. Muito fraco, muito fraco. Ele rugiu em sua cabeça. Você já foi envenenado pelo meu Singligate Poison Gu. Sem meu outro Gu que atua como contrapartida a ele, depois de 7 dias você se transformará em pus e sangue e morrerá. A voz disse atrás dele. Fang Yuan cerrou os dentes, sua expressão fria. Ele disse em voz baixa, você quer o verme-licor? Eu posso dar a você. Ele lentamente se levantou, suas ações cuidadosas. Mas neste momento, outra voz apareceu. Essa voz estava cheia de medo e disse trêmula, eu dou, posso te dar qualquer coisa, por favor, apenas poupe minha vida. Ó monge do vinho das flores. Espere um minuto. Isso é. Fang Yuan franziu a testa e de repente se virou ao perceber. Ele se deparou com a visão de luz e sombra mudando e flutuando na parede à sua frente. Uma imagem emergindo. Um Gu Master magro e ameaçador estava parado no topo de uma montanha. Havia outro Gu Master prostrado diante dele. Ao redor dos dois Gu Masters havia um poço desmoronado, fragmentos e pedaços de pedra espalhados pela área, mostrando a cena óbvia de uma batalha feroz que acabou de terminar. Não muito longe deles estava um grupo de velhos curiosos, seus rostos cheios de raiva e medo. No meio da cena, o vitorioso Gu Master ergueu a cabeça e riu alto. Há hectares, o herói de Gu Yui, cultivando até o nível 5 em uma idade tão jovem. A princípio, pensei que você fosse incrível, mas não esperava que fosse tão insuportável. HMPH. O risonho mestre Gu tinha olhos longos e finos. Ele estava vestido com longas túnicas cor-de-rosa, suas mangas enormes e largas balançando com o vento. A área onde suas vestes se cruzavam em volta do pescoço estava solta e bem aberta, revelando seus fortes e pálidos músculos do peito. A parte mais atraente dele era sua cabeça careca, brilhando sem um único fio de cabelo. O monge do vinho das flores. Fang Yuan reconheceu imediatamente a identidade deste Gu Master. Para me comparar com Sir Flowerwine, sou apenas um peido. Eu devia estar doente da cabeça para realmente não reconhecer uma pessoa tão importante e ofender Sir Flowerwine. Sr. Flowerwine, por favor, lembre-se da generosa hospitalidade do meu clã antes e poupe minha vida. O Gu Master prostrado no chão estava tremendo, suor frio por toda parte, lágrimas e mucos se misturando enquanto implorava por misericórdia.
Fang Yuan estreitou os olhos e distinguiu cuidadosamente os dois, percebendo que o outro Gu Master estava usando o uniforme do chefe do clã Gu Yui. Olhando para a aparência, ficou claro que essa pessoa era o líder do clã da quarta geração. Quanto aos espectadores idosos, eles provavelmente eram os anciãos do clã daquela geração. Ei, generosa hospitalidade. Você com certeza tem coragem de dizer isso. Na verdade, fui sincero em vir negociar com você, usando pedras primitivas para comprar as orquídeas da lua do seu clã por um preço justo. Era você quem estava abrigando más intenções, fingindo me cumprimentar e me acolher, me dizendo para sentar em seu banquete, pretendendo misturar minha bebida com um gu venenoso. Vocês todos têm me desprezado demais. Eu ganhei a vida sob o céu com o nome de Flowerwine. Como eu poderia ser envenenado dessa maneira? O Flowerwine Monk apontou para o líder do clã de quarta geração ajoelhado, zombando. Se você cooperasse de maneira justa, nada disso teria acontecido. No final, você só queria usar minha cabeça para aumentar sua reputação e fama. Você só pode se culpar por morrer. Senhor, por favor, poupe minha vida inútil. O chefe do clã da quarta geração gritou consternado, seus joelhos raspando contra o chão. Ele rapidamente se arrastou até os pés do monge do vinho das flores e abraçou sua coxa. Senhor, meu clã tem uma fonte espiritual que produz pedras primitivas. Também plantamos um grande número de orquídeas lunares em uma caverna subterrânea. Estou disposto a aceitar sua escravidão e me tornar seu servo. Minha vida e morte são um capricho. Estou disposto a dedicar uma servidão ao longo da vida a você, Senhor. Fang Yuan assistiu sem palavras, enquanto os poucos anciãos na foto pareciam ainda mais incertos. O monge do vinho das flores estreitou os olhos. Sua raiva já havia se acalmado. Seus olhos brilharam e ele disse, HMPH, o gu da escravidão é precioso além do raciocínio. É um gu de nível 5. Você realmente acha que eu teria um? No entanto, você foi infectado pelo meu gu de veneno de portão único, só eu posso curar o veneno. Então não tenho medo de você desobedecer. Já que esse é o caso, seu clã tem que me dar 3.000 hastes de orquídeas lunares toda semana. Também 3.000 pedras primitivas. Eu virei de vez em quando para pegar as mercadorias e temporariamente curar seu veneno, poupando sua vida inútil. Muito obrigado por sua misericórdia, Senhor. Muito obrigado por sua misericórdia, Senhor. O chefe do clã da quarta geração chorou repetidamente, curvando-se sem parar. Sua cabeça sangrava continuamente ao bater contra a rocha da montanha. HMPH, pare de se curvar. Eu desprezo pessoas rastejantes como você. O chamado gênio Gu Yui, forte lutador de rank 5, quão indigno de seu nome. É melhor você me servir direito. Isso também diz respeito à sua vida. Urg. O monge do vinho das flores gritou de repente, seu rosto fazendo uma expressão horrorizada. Ele chutou a cabeça do clã de quarta geração com a perna, seu corpo balançando. Ele retrocedeu freneticamente alguns grandes passos, gritando com o chefe do clã da quarta geração. Como você ainda tem gu? O chefe do clã da quarta geração levou um chute na boca do estômago e cuspiu um bocado de sangue. Ele se levantou com um esforço meticuloso, seu rosto revelando um sorriso ardiloso. Qualquer um tem o direito de punir as pessoas da facção demoníaca. Este gu é chamado de Monsador. É o melhor em se esconder. Embora seja apenas o nível 4, tem a capacidade de restringir o uso do mar primitivo e da essência primitiva. Demônio, você e eu temos lutado ferozmente. Você não tem mais muitos gu em você. Como você poderia conter o Monsador Gu? Apenas se entregue obedientemente e se torne meu servo, contanto que você me sirva até que eu seja feliz. Você ainda terá uma chance de viver. O monge do vinho das flores ficou furioso e rugiu, para o inferno com você. Sua voz mal vacilou quando seu corpo avançou como um raio de eletricidade, um soco acertando o coração do líder do clã de quarta geração. O líder do clã da quarta geração não esperava que o monge do vinho das flores fosse tão radical. Mesmo que seu mar primitivo estivesse ameaçado, o monge do vinho das flores não estava disposto a se comprometer. Uma força enorme veio e ele voou no ar, seu corpo caindo no chão como um saco quebrado. Baque. Ele cuspiu um enorme bocado de sangue fresco, o líquido vermelho misturado com incontáveis pedaços de órgãos internos. Você enlouqueceu. Nós poderíamos ter resolvido isso totalmente em uma discussão. Ele lançou adagas para o monge do vinho das flores, seus lábios se movendo com grande esforço. Sua frase ficou inacabada, pois suas pernas cederam e sua cabeça torceu para o lado. Ele morreu. Chefe do clã. Os homens do caminho demoníacos são todos insanos. Mate-o. Mate esse demônio. Vingue o líder do clã. Ele foi infligido pelo Monsador Gu.
Ele não pode simplesmente mais usar sua essência primitiva. Ao longo do tempo até mesmo sua essência primitiva será ameaçada. Os anciãos que estavam assistindo à margem rugiram em fúria e invadiram a área. A hectares e hectares, todos aqueles que estão procurando a morte, venham. O monge do vinho das flores gritou para o ar, enfrentando os anciãos investindo contra ele. Ele correu para eles de cabeça. Uma batalha feroz se seguiu e o monge do vinho das flores rapidamente teve a vantagem. Logo todos os anciãos caíram no chão, alguns deles feridos e o resto mortos. Assim que o monge do vinho das flores estava prestes a acabar com os anciãos sobreviventes, sua expressão facial mudou repentinamente e ele cobriu a mão sobre o abdômen. Droga! Voltarei no futuro para lidar com vocês, disse o monge do vinho das flores. Ele encarou alguns dos anciões e seu corpo se moveu como eletricidade enquanto ele fugia para a floresta da montanha, desaparecendo sem deixar vestígios em um piscar de olhos. Capítulo 16. Tomando tanto quanto possível. Tente tocá-lo. Você já foi envenenado pelo meu Singligati Poison Gu. Sem meu outro Gu que atua como contrapartida a ele. Depois de 7 dias você se transformará em pus e sangue e morrerá. Para me comparar com Sir Flowerwine, sou apenas um peido. Eu devia estar doente da cabeça para realmente não reconhecer uma pessoa tão importante e ofender Sir Flowerwine. Sr. Flowerwine, por favor, lembre-se da generosa hospitalidade do meu clã antes e poupe minha vida. A cena se repetiu pela segunda vez na parede. Fang Yuan permaneceu em silêncio. Quando o filme começou a se repetir pela terceira vez, ele finalmente suspirou levemente e disse: entendo. Esse método de deixar uma imagem em movimento com som na parede provavelmente foi feito pelo monge do vinho das flores com a ajuda de um Gu de foto áudio. Este Gu foi capaz de gravar imagens e projetá-las mais tarde. O poto áudio Gu se alimentou de luz e som para sobreviver. Por alguma razão desconhecida, esta caverna secreta emitia luz vermelha, enquanto ao mesmo tempo a fenda de pedra estava conectada ao mundo exterior, de modo que não isolava completamente os sons externos. No momento, Fang Yuan ainda podia ouvir o rugido das cachoeiras menores. Assim, o poto áudio Gu foi capaz de viver nesta caverna secreta. Um momento atrás, quando Fang Yuan arrancou as videiras murchas, ele provavelmente havia alarmado o foto áudio Guiding na parede de pedra. Contanto que a pessoa não seja estúpida, com meras suposições, pode-se dizer que essa imagem em movimento é autêntica. Naquela época, o chefe do clã da quarta geração tentou conspirar contra o monge do vinho das flores, mas falhou. Depois de perder a batalha, ele tentou um ataque furtivo. Embora tenha repelido o último, ele acabou morrendo por causa disso. Esta parte da história foi considerada vergonhosa, e os anciãos sobreviventes do clã decidiram adulterar a verdade. Eles inverteram os papéis do chefe do clã da quarta geração e do monge do vinho das flores. O Flowerwine Monk se tornou aquele que foi derrotado em batalha e tentou um ataque furtivo, e depois morreu no local. Por outro lado, o líder da quarta geração foi transformado no herói justificado e perfeito. Mas essa história em si tinha uma grande brecha. O monge do vinho das flores claramente morreu no local. Então seu cadáver deveria estar nas mãos do clã Guiyue. Mas por que outra pilha de restos mortais foi encontrada? Em sua vida anterior, o mestre Gu que o encontrou provavelmente ficou apavorado depois de ver a imagem em movimento. Esses anciãos sobreviventes já estavam mortos há muito tempo. Mas para impedir que a verdade sobre o monge do vinho das flores voltasse, essa verdade provavelmente foi mantida em segredo pelo alto escalão do clã. Aquele mestre Gu percebeu que se ele sozinho pegasse o tesouro seria um grande risco. Se as pessoas investigassem e descobrissem que ele estava envolvido com o Flowerwine Monk no futuro, o alto escalão o executaria naturalmente. Assim, depois de fazer sua escolha, ele não se atreveu a esconder esse tesouro, mas decidiu notificar o alto escalão. Ao fazer isso, provaria sua lealdade ao clã. Suas circunstâncias subsequentes também mostrariam que ele fez uma escolha sábia. No entanto, mesmo que ele fizesse isso, não significava que Fang Yuan faria o mesmo. Passei por um período muito difícil procurando por este tesouro, então devo levar tudo para mim. Porque devo compartilhá-lo com outras pessoas. E daí se eu fui descoberto? Sem enfrentar os riscos, onde você obteria lucro? Aquele mestre Gu é realmente covarde. Fang Yuan sorriu friamente, não se importando mais com a imagem em movimento que se repetia na parede de pedra. Ele se virou e estendeu a mão, usando sua força para separar as videiras e raízes mortas. Os restos mortais do monge do vinho das flores também foram afetados. Estava originalmente intacto, mas agora estava sendo quebrado em vários pedaços. Fang Yuan dificilmente poderia se importar. Ele chutou um pedaço de osso da perna que estava no caminho e se agachou novamente, procurando entre os restos.
Em primeiro lugar, ele encontrou um saco de pedras primitivas. Quando os abriu, encontrou apenas 15 pedaços. Velho avarento, Fang Yuan cuspiu. A aparência externa do Flower Winnie Monkey parecia chamativa, mas inesperadamente ele tinha tão pouco dinheiro guardado. No entanto, ele rapidamente pensou no motivo. Flower Winnie Monkey passou por uma batalha feroz, além do fato de que ele foi contaminado pelo Monsa Dogu. Então ele definitivamente teria usado pedras primitivas para curar seus ferimentos. Ser capaz de deixar para trás 15 peças já não era ruim. Depois disso, ele encontrou alguns restos mortais de Gu. A maioria deles eram variedades de flores e ervas, e todos haviam murchado completamente. Gu também são criaturas vivas, então eles também precisam de comida para sobreviver, e a maioria deles é exigente. Embora a grama Gu e a flor Gu precisem de menos comida, nesta caverna secreta não havia nenhum único raio de sol. E depois disso, não houve nada. O Flower Winnie Monkey estava no mesmo nível que o líder do clã da quarta geração. Depois de travar uma batalha feroz, ele lutou com cerca de 10 anciãos logo em seguida. Seu próprio Gu foi consumido principalmente, e até este estágio, como ele queria curar seus ferimentos, ele cultivou o Inisak Flower Gu e o Rissipouchras Gu aqui. No entanto, no final, por causa do Monsa Dogu, ele foi arrastado até a morte. Depois de 300 anos, o Gu em sua posse também morreu. Os únicos que sobraram foram o Potual de Gun na parede e o Licor Worm. Este verme de licor provavelmente dependia do Inisak Flower Gu e mal sobreviveu até hoje. Mas como a flor do saco de vinho Gu murchou uma a uma, ela também perdeu seu suprimento de comida. Isso levou o verme de licor a sair e procurar por flores silvestres de saco de vinho. Então, nesta noite, foi atraído pelo aroma do vinho de bambu verde e veio até Fang Yuan. O Potual de Gu só pode gravar uma vez, já que é um Gu de uso único. Parece que o verme licor é meu maior ganho aqui. Não é à toa que Gu Master decidiu se reportar ao clã. Parece que foi porque o lucro era muito pequeno e não valia um risco tão grande. Uma espécie de entendimento surgiu no coração de Fang Yuan. Em suas memórias, aquele Gu Master já estava no rank 3, enquanto o verme licor era apenas um Gu no rank 1. Para Fang Yuan era mais precioso, mas para aquele mestre Gu era praticamente nada. No entanto, ficou claro que, devido ao seu relatório, o clã lhe deu uma grande recompensa. Devo contar também ao clã. Fang Yuan pensou por um momento, então afastou essa ideia. O tesouro do monge do vinho das flores parecia ser apenas o verme do licor e as pedras primitivas, mas não era o caso. A coisa mais valiosa era, na verdade, a parede que escondia o Potual de Gu. Ou seja, era a imagem em movimento que não parava de se repetir na parede. Esta imagem poderia ser inteiramente vendida para outras aldeias. Confio no fato de que o alto escalão das duas outras aldeias na montanha King Mao deve estar muito interessado nesse tipo de evidência que pode atingir fortemente a convicção de um clã. O que? Você disse algo sobre um senso de lealdade e honra ao clã. Sinto muito, Fang Yuan não tem nem um pouco disso. Além disso, esta imagem em movimento não é nem mesmo algum tipo de força forte que pode destruir todo o clã. Não causará muitos danos substanciais. A natureza indiferente do clã também não olhará para Fang Yuan com importância. Ele precisava confiar em seu próprio trabalho duro e encontrar recursos de cultivo. No estágio inicial do cultivo ele precisava emprestar mais os poderes ao seu redor. Contar com o clã. Fang Yuan zombou em seu coração. Como posso ser tão ingênuo como minha vida passada? Não dependa de ninguém. Você deve confiar em si mesmo em tudo neste mundo. Depois de se certificar de que havia saqueado todos os cantos da caverna, Fang Yuan começou seu caminho de volta seguindo a estrada original para casa. Segurando-se contra a pressão da água e passando pela pedra, ele voltou para fora da montanha. Olhando para esta enorme pedra, Fang Yuan de repente pensou em sua vida passada. Foi dito que os restos mortais foram encontrados em uma caverna secreta subterrânea. Mas como esse lugar era subterrâneo, estava claramente no interior da parede da montanha. Não é à toa que ele não conseguiu encontrá-lo por 7 dias seguidos, embora tenha desperdiçado tanto esforço. Parece que em sua vida passada, depois que o clã descobriu sobre este lugar, a primeira coisa que eles fizeram foi destruir a parede com a imagem e depois espalhar uma verdade repleta de mentiras para enganar as pessoas do clã. Ser capaz de encontrar este lugar esta noite foi em parte devido à sorte, em parte devido ao trabalho duro, e o maior motivo seria o vinho verde de bambu. Este vinho de bambu verde era realmente rico. Pode-se dizer que é o melhor da montanha King Mao. Talvez em sua vida passada, depois que Gu Master perdeu seu amante,
O vinho que ele bebia era este vinho. Mas tudo isso não era mais importante. O tesouro do monge do vinho das flores foi desenterrado e saqueado por Fang Yuan. Embora no final tenha sido bastante decepcionante, também foi razoável. O mais importante era que o objetivo original de Fang Yuan, Licor Worm, estava em suas mãos. E o item que ele mais precisava, pedras primitivas, também foi obtido. Em seguida, precisarei colocar meu coração em me esconder na pousada para refinar este Gu. Enquanto eu tiver um Gu vital, posso voltar para a academia e me qualificar para ficar nos dormitórios da academia. Também poderei pegar emprestados os recursos do clã para cultivar. Só posso ficar nesta pousada uma ou duas vezes. Se eu ficar muito tempo, o custo é muito alto. Fang Yuan ponderou, seus passos nunca cessando enquanto ele corria de volta para a aldeia. Ele ficou originalmente com 2 pedras primitivas, mas agora ganhou 15 peças, então o total é 17 peças. Mas para um mestre Gu, essa pequena quantidade de pedras primitivas não significa nada.